Capítulo 4. Nenhum impedimento. Cura pela palavra de Deus para a angústia. 1 Samuel, capítulo 13, versículos de 5 a 7 e versículo 22. E ainda 1 Samuel 14, versículo 6. Os filisteus reuniram-se para lutar contra Israel e formaram um poderoso exército de 3.000 carros de guerra, 6.000 cavaleiros e tantos soldados como a areia da praia. Eles acamparam em Miquimás, que fica a leste de Bet-Aven. Quando os homens de Israel viram aquela multidão de soldados inimigos, perderam a coragem por completo e procuraram esconder-se em cavernas e em buracos, e outros em entre as rochas e mesmo em túmulos, e também nos poços. Alguns deles atravessaram o rio Jordão e fugiram para a terra de Gade. Sucedeu que no dia da luta não havia uma única espada ou lança em todo o povo de Israel. E Jonatas disse ao seu escudeiro: "Vamos até o destacamento daqueles homens que não respeitam a Deus. Pode ser que o Senhor nos ajude, e se Ele nos ajudar, nada o impedirá de nos dar a vitória, sejamos muito ou sejamos poucos." A situação na qual o povo de Deus se encontrava era extremamente difícil, quase desesperadora. Estava prestes a entrar numa guerra com poucas chances de vencer. O inimigo, o poderoso exército filisteu, saía com inúmeras vantagens. Enquanto os israelitas somavam 600 homens, seus adversários vinham com 30.000 carros e 6.000 cavaleiros, e povo em multidão, como a areia que está à beira-mar. Enquanto não se achou nem espada nem lança na mão de nenhum do povo que estava com Saul e com Jonatas, os oponentes dirigiam-se à batalha, armados até os dentes. Confiados na claríssima lógica dos números, os filisteus tomaram a iniciativa e marcharam contra os hebreus. Amparados na mesma lógica, os hebreus trataram de salvar a pele. Vendo, pois, os homens de Israel, que estavam em apuros, porque o povo estava apertado, esconderam-se pelas cavernas, pelos buracos, pelos penhascos, pelos túmulos e pelas cisternas. Versículo 6. Imagine o desespero daqueles homens. Você sabe o que é uma cisterna? Já pensou o que é esconder dentro de uma? Só mesmo estando com muito medo. E que dizer então de esconder-se num túmulo? Os israelitas correram para lugares onde nem os filisteus teriam coragem de entrar, mas para muitos isso ainda não foi o bastante. Também alguns dos hebreus passaram o Jordão para a terra de Gade e Gileade. Versículo 7. Deixaram casa, família e pátria e colocaram-se a uma distância segura. Quando os inimigos chegassem, estariam bem longe. Até os mais valentes que não fugiram estavam apavorados. E o povo que permaneceu com Saul, estando este ainda em Gilgal, se encheu de temor. Verso 7. E como nenhum soldado tinha sequer um estilingue, que situação ridícula, os olhares e atenções se dirigiam para Saul e Jonatas, que eram o rei e o príncipe herdeiro de Israel, e os únicos a possuírem armas. Só que os líderes também não pareciam saber o que fazer. Você já esteve alguma vez numa situação assim? Talvez esteja enfrentando algo parecido agora mesmo. Há um problema que o atormenta. O confronto é inevitável. O inimigo é indiscutivelmente mais forte. O tempo se esgota. As pessoas cobram-lhe uma posição. Você simplesmente não sabe o que fazer. É em momentos como esse que a angústia se apodera do nosso coração. Para o dicionário, angústia é estreiteza, brevidade, grande aflição, ansiedade acompanhada de opressão e tristeza. Para Davi, angústia era atravessar o vale da sombra da morte. Para Abraão, angústia era ter de sacrificar o filho Isaque. Para Jesus, angústia foi suar gotas de sangue no Getsêmani. Para muitos hoje, angústia é um filho viciado, um pai incrédulo, um marido desempregado, uma esposa doente, um casamento desfeito. Diante das adversidades, temos, assim como os hebreus, a reação natural de fugir. É possível que você esteja, agora mesmo, procurando uma cisterna para esconder-se ou arrumando as malas, tirando o seu time de campo, antes que se inicie uma batalha da qual você sabe que não sairá vencedor. Então, você pode ter uma ideia de como Jonatas, o príncipe de Israel, se sentia. Sua situação era extremamente difícil. Ele encontrava-se num grande aperto, encurralado, colocado contra a parede. Não se via uma saída aceitável.
Todavia, Jonatas foi capaz de reverter o quadro adverso de uma maneira tão imprevisível, tão completa, que transformou aquela batalha perdida numa das maiores vitórias da história do povo de Deus. Através dele, o Senhor livrou Israel e infligiu uma pesada derrota aos seus tradicionais inimigos. No final do confronto, os filisteus e não os israelitas estavam se escondendo. Os desertores saíram de seus esconderijos. Versículo 22. Os traidores voltaram a defender seu país. Verso 21. E os adversários, desorientados, mataram-se uns aos outros, sofrendo uma grande derrota. Verso 20. Qual foi o segredo de Jonatas para superar a própria angústia e conquistar uma vitória tão espetacular? Na verdade, o segredo dele está à disposição de qualquer um de nós. Podemos afirmar que o fator determinante para o sucesso de Jonatas foi o conceito que ele tinha de Deus, a compreensão que ele tinha do Senhor, do seu caráter, dos seus atributos e da sua vontade. O Senhor nos chama à batalha. Jonatas foi dominado por uma convicção irremovível de que o Senhor o chamava à batalha. Vem, disse ele ao seu escudeiro, passemos a guarnição destes incircuncisos. Porventura o Senhor nos ajudará nisso. O povo estava paralisado, mas o príncipe decidiu mexer-se. Enquanto os demais olhavam uns para os outros, na esperança de que alguém tivesse uma ideia milagrosa, e o tempo passava e o inimigo se aproximava, ele chamou para si a responsabilidade. O negócio é comigo, disse Jonatas. Procurou um companheiro que partilhasse da mesma disposição e falou: chega de ficar esperando. Vamos à guarnição dos filisteus resolver essa parada. O Senhor pode operar através de nós. Enquanto o rei Saul, angustiado, andava de um lado para o outro dentro da tenda, imaginando quem o Senhor poderia enviar para deter os filisteus, Jonatas acreditou que esse enviado poderia ser ele próprio, e isso o levou à ação. Todas as decisões que tomamos na vida têm suas consequências. Ficar parado também é uma decisão, e suas consequências nem sempre são positivas. Lembro-me de certa vez que fui à praia, quando ainda era criança. Estava dentro da água e vi surgir à minha frente uma grande onda. Os outros banhistas, vendo-a, trataram de fazer alguma coisa. Uns correram na direção dela para furá-la, outros dispararam na direção oposta, rumo à areia. Mas eu não consegui fazer uma coisa nem outra. Fiquei absolutamente paralisado pelo medo, indeciso, sem saber o que fazer. Resultado: aquela onda enorme veio quebrar-se exatamente sobre a minha cabeça. Deu-me um caldo e bebi muita água. Naquela ocasião, aprendi algo importante. Há momentos em que a coisa mais perigosa que se pode fazer é não fazer nada. Deus chamou Jonatas à batalha. Ele entendeu e foi. Isso é fé. Curiosamente, essa fé já se encontrava evidenciada no seu próprio nome, ao passo que o nome de seu pai, Saul, que significa tenho pedido, o de Jonatas significa Deus tem dado. Os dois personagens agiram de conformidade com o próprio nome. O rei Saul ficou dentro da tenda, pedindo a Deus alguma ajuda e esperando que um milagre caísse do céu. O príncipe Jonatas acreditou que Deus já tinha dado, agradeceu a bênção e foi à luta. Em momentos de angústia, devemos ter fé para confiar no Senhor e na sua resposta. Precisamos crer em um Deus que age em favor dos seus servos, que intervém na história dos homens, que é fiel às suas promessas, que socorre seus filhos que estão em aperto. Mas ele também nos chama à ação, pois quer dividir conosco os louros da vitória. Você está no meio de uma luta? Em desvantagem? Perdendo? Encurralado? Paralisado? Anime-se, é hora de reagir. É muito bom pedir, mas é ainda melhor crer que Deus tem dado já e portar-se de acordo com essa crença. Certamente existe um Jonatas dentro de você. Confie nele, confie em Deus. Vocês dois, juntos, são invencíveis. O Senhor não conhece impedimentos. A consciência de que o Senhor nos chama à batalha deve levar-nos à ação, mas não a agir por agir. Atirar-se afoitamente contra os obstáculos e conduzir-se de maneira impensada não é, evidentemente, o que vai tirar-nos da situação de angústia e levar-nos ao sucesso. A ação inconsequente pode ser tão ruim quanto a inatividade, ou ainda pior. Fósculo disse: uma parte dos homens age sem pensar,
A outra pensa sem agir. Ao dirigir-se rumo ao posto avançado dos filisteus, Jonatas agiu motivado por razões e convicções que trazia dentro de si. Ninguém ataca um grupo de inimigos que é maior e mais bem armado simplesmente por atacar, num gesto desesperado e irrefletido. Ninguém faz isso e fica vivo para contar a história. Ele não era irresponsável, tinha um motivo para tomar tal atitude. Para o Senhor, nenhum impedimento há, dizia Jonatas. Ele mesmo era cheio de limitações e dificuldades. Seu exército, então, nem se fala. Em minoria, desarmado e com o moral no dedão do pé. Mas Jonatas tinha outro conceito de Deus. Para ele, o Senhor era alguém que não conhecia obstáculos e para quem o absolutamente impossível e o perfeitamente possível eram a mesma coisa. Nós também somos cheios de impedimentos. Se olharmos para as nossas limitações e para o poder do adversário, deporemos as armas antes mesmo de iniciar o combate. Enfrentamos problemas com saúde, a situação financeira, o relacionamento familiar, os temores encobertos, a personalidade, a incredulidade, o pecado, as expectativas catastróficas, o pouco tempo disponível, as circunstâncias, os inimigos. Somos, por natureza, limitados, mas Deus não o é. Essa é a diferença. Essa é a convicção que nos leva a agir de forma ousada, mas responsável, que nos inspira a lutar e a vencer. Nosso grito de guerra deve ser: Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. 1 Samuel 17, verso 45. Devemos agir na dependência absoluta do Senhor. A palavra impossível não existe no dicionário de Deus e deveria ser riscada do nosso. Para Deus não haverá impossíveis, disse o anjo a Maria quando lhe anunciava um acontecimento humanamente inviável. Lucas 1, verso 37. O nosso Deus é o mesmo de Maria, de Jonatas e de Davi. Basta que o vejamos como esses servos do Senhor o viram, que confiemos nele como eles confiaram. O impossível é a especialidade de Deus. Uma querida irmã passou por uma experiência de enfermidade grave. Ela teve um infarto muito violento. No hospital, após verificar seus exames, disse-lhe o médico: Preciso ser bastante sincero. O seu caso é insolúvel. Se eu não a operar, a senhora terá no máximo 9 meses de vida. Se o fizer, o mais provável é que morra na mesa de operação. Não é fácil escutar palavras como essas de um médico. Ou você morre, ou você morre. Ainda mais quando se tem apenas 45 anos, um casal de filhos adolescentes e 2 netinhas para criar. Se fosse o caso, ela estaria pronta a seguir para a glória, mas acreditava que sua presença aqui na terra ainda era muito necessária. Assim respondeu ela: Doutor, sou serva do Senhor e confio no poder de Jesus. Para Deus não existem casos insolúveis. Nós vamos fazer essa operação e tenho certeza de que não vou morrer. Pela graça de Deus, a cirurgia foi um sucesso e sua recuperação surpreendente. Hoje os médicos dizem que ela tem um coração de menina. Para que esse verdadeiro milagre acontecesse, aquela senhora precisou crer no poder do Senhor para curá-la, mas teve também de tomar a iniciativa de submeter-se à cirurgia. Ela creu e agiu. E o Senhor honrou sua fé e abençoou sua ação. Algumas pessoas parecem ter muita dificuldade em conciliar a iniciativa humana com a dependência de Deus. Ou se tem uma coisa ou outra, pensam. Na verdade, ambas são inseparáveis. O que nos impulsiona à ação em nome do Senhor é a convicção de que para Ele não há nenhum impedimento. Se ficamos parados esperando que algo aconteça ou se nos atiramos cegamente aos conflitos numa tática kamikaze, demonstramos que não temos certeza da suficiência do Deus a quem servimos. O senso de dependência do Senhor nos leva a uma ação corajosa, equilibrada e vitoriosa. Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem, falou o Senhor a Moisés e fala assim a nós. Êxodo 14, 15. O Senhor livra com muitos ou com poucos. Um traço da personalidade de Jonatas que podemos perceber aqui é que ele não se apegava a números.
Sabia que os soldados de seu pai eram apenas 600 e que os filisteus tinham 30.000 carros, 6.000 cavaleiros e incontáveis soldados de infantaria. Sabia que a guarnição inimiga que atacaria era composta por mais de 20 homens armados e que ele e seu escudeiro eram apenas 2. Mesmo assim, tomou iniciativa. Para o Senhor, nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos, ele disse. A matemática dele era diferente. A Bíblia conta a história de pessoas que escorregaram e caíram, por se deixaram levar pela força dos números. O sumo sacerdote Arão construiu um bezerro de ouro para agradar a multidão, impaciente com a demora de Moisés. Saul deixou de cumprir as ordens de Deus, porque preferiu agradar o povo que andava com ele. Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, para não contrariar os líderes religiosos que exigiam a sua execução. Não é fácil colocar-se contra os números, ser autêntico, opor-se às multidões. Mas onde outros erraram, Jonatas acertou. O Senhor pode livrar com muitos, e nos sentimos bem quando isso acontece. Mais frequentemente, porém, ele livra com poucos. A história do reino de Deus desafia a lógica dos números. O povo do Senhor é sempre minoria. O Império Romano foi evangelizado por apenas 12 apóstolos. Nações pagãs foram alcançadas por missionários solitários. Grandes igrejas tiveram início com uma reunião de meia dúzia de membros. Na matemática de Deus, estar em minoria é a regra, não é exceção. Não é impedimento, é a estratégia da vitória. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. 1 Coríntios 1, 26 a 29. O que nos leva à ação, mesmo quando as adversidades são grandes? O que nos impulsiona a lutar, mesmo quando os homens nos dizem que não temos chances de ganhar? É o fato de que a vida não se resume àquilo que podemos ver e sentir, não se restringe às realidades materiais. Deus tem colocado soldados e armas em grande número à disposição de seus filhos. Nós podemos vê-los com os olhos da fé. Quando o rei da Síria enviou um grande exército com cavalos e carros para prender Eliseu em Dotã, o moço que acompanhava o homem de Deus ficou apavorado. Ele levantou-se bem cedinho e, ao sair de casa, deparou-se com um batalhão de homens armados cercando a cidade. Foi noticiar o fato ao profeta e surpreendeu-se com a sua reação tranquila. Eliseu lhe disse: "Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles." 2 Reis 6, versículo 16. Depois orou e pediu ao Senhor que abrisse os olhos daquele moço. Então, esse moço pôde ver o monte cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Aquele homem de Deus via a dificuldade, mas via também os recursos do Senhor. E esses estão disponíveis a todos nós. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e o livra. Salmo 34, verso 7. Os recursos divinos foram colocados à disposição de Jonatas para livrá-lo e para livrar Israel. O texto sagrado diz que no momento em que ele e seu escudeiro mataram perto de 20 guerreiros filisteus em combate, Deus mandou um terremoto que trouxe pânico ao arraial inimigo. Versículo 15. O Senhor fez a terra estremecer. Ele guerreou também. As iniciativas humana e divina combinaram-se para colocar os adversários em fuga. Deus unirá a sua iniciativa à nossa, usará suas armas invisíveis e sobrenaturais, enviará seus cavalos e carros de fogo para auxiliar-nos no campo de batalha. Aleluia! Deus livra, Deus liberta, e Ele quer fazer isso em nossa vida. Hernán Cortés, o grande conquistador espanhol, quase perdeu a vida quando esteve pela primeira vez na cidade do México, capital do Império Azteca. Os nativos voltaram-se contra ele, mataram muitos dos seus soldados e obrigaram-no a fugir. Ele e o que restou do seu exército escaparam por um triz.
Atravessaram o lago que circundava a cidade debaixo de uma nuvem de flechas que caíam sobre eles. Embrenharam-se pela mata, enfrentando feras e serpentes, fome e frio, sempre perseguidos pelos guerreiros de Montezuma. Por fim, um punhado de sobreviventes, fracos, feridos e humilhados, conseguiu chegar à praia. Ali estavam os navios que os haviam trazido através do Atlântico para aquela malfadada aventura. Os olhos de todos estavam postos sobre o comandante. Esperavam que Cortés desse a ordem de embarcar, levantar âncoras e içar velas, a fim de que retornassem, derrotados, porém vivos, à Espanha. Qual não foi a surpresa dos soldados, no entanto, quando o chefe lhes disse: "Vamos tratar os feridos, reequipar o exército, reorganizar a tropa. Voltaremos lá para conquistar aquela cidade." Aparentemente, só um louco, em vez de se dar por satisfeito em salvar a própria pele, retornaria ao campo de batalha do qual escapara como que por milagre semanas antes. Mas era exatamente isso que Cortés se propunha a fazer. Os espanhóis agiram conforme as ordens do comandante. Reorganizaram-se, planejaram um novo ataque e adentraram mais uma vez a floresta rumo à cidade do México. Marcharam por vales e montanhas, cruzaram o lago a bordo de canoas, enfrentaram o exército inimigo, cercaram a cidade e derrotaram-na. Cortés conseguiu, num momento de angústia, encontrar forças para retornar à luta e extrair dos soldados o que eles tinham de melhor. E assim transformou uma derrota avassaladora numa vitória inesquecível. Nós também podemos encontrar forças na fraqueza e, retornando à luta, alcançar grandes vitórias. Ainda mais que, ao contrário do conquistador espanhol, não guerreamos por ouro e prata. Lutamos por coisas muito mais valiosas, a nossa felicidade e a dos nossos amados, a honra e a glória do nome de Deus. Como transformar a derrota em vitória, o desespero em confiança, a angústia em regozijo? Através do texto bíblico, o Espírito Santo nos ensina. O Senhor nos chama à batalha e devemos ir. Ele não conhece impedimentos e nos desimpedirá. Ele livra com muitos ou com poucos e nos livrará. O Deus de Jonatas é o mesmo nosso. É aquele que enviou o próprio Filho para nos redimir. Portanto, não poupará esforços na promoção da nossa felicidade. Romanos 8, versículo 32. Se nós o virmos assim e agirmos de acordo com essa visão, a visão de Jonatas, podemos animar-nos, lutar e testemunhar. Alcancei a vitória em nome de Jesus.